Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida e hoje Ele possa esclarecer pontos que com certeza devem estar obscuros. Principalmente se você nos assiste pela primeira vez e não tem ainda um conhecimento, posso assim dizer, de alguns pontos da palavra que serão abordados hoje. O tema da mensagem de hoje é esse aqui. Ele até rima. Trindade. O grande erro da cristandade. Esse ponto vai determinar a perdição de muitas pessoas. E a verdade, no tocante a isso, vai determinar a salvação de muitas pessoas. E quem diz isso não sou eu. Não estou já começando o sermão, mas eu vou só adiantar com um verso bíblico que vai justificar o que eu acabei de dizer. Tá bom? Em Apocalipse 14, versículo 6, lemos. O profeta diz: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus, e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Então, Deus disse: olha, esta mensagem aqui é para proclamar no mundo inteiro. E esta mensagem é o Evangelho eterno. O Evangelho é a mensagem de salvação que chega para as pessoas. E aí, dentro desta mensagem é dito: adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Adorem o Criador. Adorem o Deus verdadeiro. Eu já escutei pessoas dizendo: se Deus é 3, 2 ou 1, eu vou descobrir no céu. Isso não é ponto de salvação. Ora, este versículo sepulta estes argumentos e estas pretensões. Quem deve dizer o que é ou não ponto de salvação é o próprio Deus, quem concede a salvação e quem tem a salvação nas suas mãos. O que o homem diz simplesmente não tem relevância nenhuma diante do que a palavra de Deus claramente esclarece. Posto isso, essa é uma pequena introdução para a mensagem de hoje. Nós podemos ter certeza de que há sim importância vital neste tema que iremos estudar hoje. Não é uma mera questão de o que a sua igreja acredita ou não. Qual é a doutrina de lá? Qual é a teologia que você aprendeu? Isso aí simplesmente nem é comentado na Bíblia. Deus não faz caso de diferenças teológicas criadas pelo ser humano. Não faz caso. Deus tem uma mensagem de salvação que toca neste ponto. E é sobre isso que vamos tratar hoje. Mas antes, vamos fazer aquilo que o Senhor nos ordenou, conforme está escrito na sua palavra, em Malaquias, capítulo 3, no versículo número 10. Ali diz: trazei todos os dízimos
à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Pedi para fechar um pouquinho, eu sei que está bem frio, né? Ok, então o que ficar melhor para o povo, tá bom? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Deus ideou o plano dos dízimos e de ofertas para que houvesse dinheiro a fim de que a sua obra avançasse. Entenda, a sua obra é a pregação do Evangelho verdadeiro, esse que estamos vendo hoje, para toda a nação, tribo, língua e povo. Não é para engordar a conta bancária do pastor. A propósito, eu mesmo não vivo do Evangelho, não pego um centavo do que vem no caixa. Não que a Bíblia não autorize isso. Porém, tenho procurado fazer as minhas tendas assim como o apóstolo Paulo fazia também. Tenho o meu trabalho, faço de forma voluntária o trabalho do Senhor, e há muitos outros que assim o fazem também neste ministério. Porém, também há aqueles que são assalariados e aqueles que precisam de um apoio, quer para o seu deslocamento, por vezes para pagar passagem e visto, para se deslocarem para outros países, principalmente países onde a obra precisa começar. E é gerindo desta forma que o ministério hoje já alcança mais de 25 países. Vamos contando e avançando. Estamos já num projeto onde vamos semear neste ano em todos os países da Terra. Em termos de semeadura, nós já semeamos em mais de 40 países, mas nós temos que chegar nos mais de 200 e vamos avançando, em nome de Jesus. Amém? Além disso, você que nos assiste também pode participar, não só com o recurso, o dinheiro, mas também com o teu trabalho. De que maneira? O ministério produz materiais evangelísticos como estes aqui. Eu tenho alguns exemplares de folhetos, inclusive na semana passada chegaram mais alguns folhetos para nós no estoque. Esses folhetos você pode solicitar, já foram pagos com dinheiro de dízimos e ofertas, e você vai poder fazer a entrega deste material para as pessoas com as quais você tem contato. Quer no posto de combustível, no ponto de ônibus, no terminal, no supermercado, farmácia e assim por diante, ok? Portanto, entre em contato conosco e solicite. O material está disponível para ser utilizado. A única coisa que se pede é que você não peça material para ficar apenas parado em casa. O material deve circular. Esta é a vontade do Senhor. Além disso, nós temos também diversos outros projetos em andamento, e as pessoas que já estão trabalhando com o ministério, já são colaboradores da obra, estão dedicando também parte de seu tempo para evangelizar em diferentes meios. Aqueles que gostariam também de apoiar de alguma forma, podem entrar em contato e nós vamos poder te explicar em qual projeto encaixa-se melhor. Cada um tem o seu dom e os talentos que Deus lhe confiou. Posto isso, meus queridos irmãos, nós vamos nos colocar em pé, vamos estar louvando a Deus, e enquanto estivermos louvando, as pessoas vão poder fazer a entrega, aqueles que se prepararam para isso, dos seus dízimos e ofertas. Se você está distante, você pode consultar para saber como fazer, ou mesmo para solicitar os folhetos. Vou te passar o número de WhatsApp e telefone, e também o endereço de e-mail. Tome nota. WhatsApp ou telefone. Fora do Brasil, diz que 55. No país, 41 99509 8425. E também você pode solicitar por e-mail. O e-mail é contato@advertenciafinal.com.br. Agora sim, nos colocaremos em pé e vamos estar louvando ao Senhor. Quando estivermos louvando, quem se preparou vai realizar a sua devolução.
E queria agradecer também a Deus aqui em público, o fato de que Deus tenha abençoado os esforços desta congregação e também dos demais irmãos que estão longe, e já estamos realizando os trâmites para que em breve estejamos congregando na casa de oração que foi construída em nome de Jesus. Amém? Amém. Com a graça do Senhor, nesta semana pagamos os últimos compromissos assumidos, então estamos em dia com a construção e em breve estaremos lá em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor nosso Pai, que nos altos céus habitas, nós te louvamos porque o Senhor tem nos abençoado, nos dado o suficiente, temos o que comer e o que vestir, razão pela qual podemos estar gratos a Ti. Pedimos que continue abençoando o Teu povo, a Tua congregação, para que nas suas atividades laborais possam obter o seu sustento e tenham sempre o suficiente, não apenas para si, mas também para continuar apoiando a Tua santa causa, a obra de salvação das preciosas almas que hoje estão em trevas. Pedimos, ó Pai, que continues abençoando a administração deste ministério, para que através dos recursos que chegam, muito possa ser realizado e o Teu plano seja cumprido. Toda nação, tribo, língua e povo receba a mensagem. Agora, ó Pai, vamos abrir a Tua palavra com o intuito de aprender, com o intuito de ver a luz que o Senhor tem para iluminar as nossas mentes, nos fazer entender a verdade e assim Te adorar como convém. Por isso, ó Pai, pedimos que o Senhor venha nos ensinar e derramar o Teu Espírito sobre nós, através do Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que seja eu apenas um instrumento e que com liberdade o Senhor venha a me usar para falar ao Teu povo. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Como anunciamos no preâmbulo que fizemos, o tema de hoje é Trindade, o grande erro da cristandade.
Este tema está relacionado, conforme a princípio vimos, com o Evangelho eterno, onde em Apocalipse 14, no versículo 6, o Senhor nos aponta que trata-se de uma mensagem mundial, a qual deve ser proclamada a todos os que habitam sobre a terra. E no verso 7, ele começa a dar o teor da mensagem, onde diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Note que esta ordem, adorar aquele que fez, está inclusa no Evangelho eterno. E o que é o Evangelho? Em Romanos capítulo 1, em Romanos capítulo 1, no versículo 16, o apóstolo diz: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, a mensagem do Evangelho eterno, que encontra-se em Apocalipse 14, ela é para a salvação. Aquele que a aceitar será salvo, aquele que a rejeitar não será salvo. E neste contexto, dentro do Evangelho, o Senhor diz: adorai aquele que fez. Então, saber quem é Deus e se nós estamos adorando o verdadeiro Deus é de suma, de fundamental importância. Não é uma questão de achismo, o que eu acho. Isso não faz a menor diferença. O que a minha igreja, o meu pastor, o doutor em teologia diz, não tem a menor importância. O que tem de fato importância para a minha salvação é o que Deus está dizendo aqui. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Pois bem, vamos descobrir quem é Ele. Abramos a Bíblia em Êxodo, capítulo 20, versículo 8. Nós vamos encontrar um texto muito semelhante ao que aqui lemos. Êxodo 20, versículo 8. Diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor. Notem o singular. Em 6 dias fez o Senhor, todas maiúsculas, fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Aqui Deus, ou o Senhor, é identificado com todas, ou com o singular. E no versículo número 2, ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. A linguagem, irmãos, é inconfundível. Eu peço para os irmãos notarem aquilo que até vou colocar aqui. A forma com a qual Deus se identifica. O Senhor. O singular. Depois, lá no versículo 2, ele diz: eu sou o
Senhor. E mais uma vez nós vemos a menção a apenas uma pessoa. Eu. Alguém, ao ler eu, vai entender algo diferente de uma pessoa só? Não. Quem quer ganhar sorvete? Eu! Quantas bolas eu tenho que tirar? Uma só. Certo? Eu sou. Singular de novo. Aí no mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. O que eu vejo de novo? Singular, mim. Não fosse assim, se houvesse mais de um ser que fosse Deus, então, em lugar do singular, nós teríamos sempre plural. Nós, certo? Nós somos os senhores. Parece até que estamos na aula de português, né? Diante de nós, de novo. Mas é assim que Deus se identifica? Não. Isso aqui está fora da Bíblia, ó. Eu vou até cortar fora. Não está. Apagado, excluído. O próprio Senhor Jesus, quando veio à Terra, no Evangelho de João, capítulo 17, no versículo 3, ele disse de forma inconfundível que o seu Pai é o único Deus verdadeiro. Vamos ler desde o versículo 1, João 17, verso 1. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Verso 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus mesmo se auto-excluiu. Então, não há nem o que se falar sobre Espírito Santo, certo? Aqui não tem nem menção. Olha. O único Deus verdadeiro é o Pai. Ponto. Final. No tocante a honra e louvor, não há o que se falar sobre o Espírito Santo, né? A Bíblia diz: adorai aquele que fez. Ora, quem é digno de louvor e de adoração? Abramos em Apocalipse 5, versículo 13, e o assunto está definido de uma vez por todas ali. Apocalipse 5, versículo 13. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. Então, lá no céu, ninguém louva o Espírito Santo. Ninguém louva Divino Espírito Santo. Não tem nenhuma paróquia com o nome Divino Espírito Santo. Não tem nenhum livro, nenhuma lição de escola bíblica ou de escola sabatina, ou queiram chamar de qualquer forma, que diga: o Espírito Santo Deus. Nada. Absolutamente nada. Aqui diz: toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e no mar e todas as coisas que neles há. Olha, ele agrupou todos, todo e qualquer ser, ninguém ficou de fora. E todos estavam dizendo o quê? Aquele que está sentado sobre o trono. Quem é este? Pai. Deus? Deus. O Pai.
e ao Cordeiro, o Filho, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. Um dia eu fui ver, muitos anos atrás, um sermão, que me perdoe, uma palhaçada. Pessoa dizendo, não, tá vendo aqui, ó? Então, aqui está o Cordeiro, está Deus. Aí usava lá um outro texto que dizia que Jesus está à direita de Deus no trono. Aí ele fala, olha, então, Deus está no centro, Jesus está à direita, quem que está na esquerda? E o pessoal, Espírito Santo. Eu falei, está escrito aonde isso, gente? Lugar nenhum. Que espécie de sermão é esse? Bom, sermão, do ponto de vista de Deus, não é. Isso é o ensino do erro. Sem fundamento na Escritura Sagrada. O que é luz? Luz é o que a Bíblia diz. O que ela não diz, está fora. Não é luz, é trevas. Certa vez escutei também um pastor, doutor de teologia, dizendo, não vale o argumento do silêncio. Ah, é? Qual é o argumento do silêncio? Se a Bíblia não diz, então não é. Esse argumento não vale. Como não vale? Esse argumento é a própria verdade. Se a Bíblia não diz, não é. Se a Bíblia diz, é. Faz sentido? Se a Bíblia diz uma coisa, aquilo é a verdade. Agora, se ela não diz, eu posso inventar e aí dizer que é verdade? Então eu posso entender que esse doutor se colocou no lugar de Deus. Ele não só criou uma nova doutrina. Na mente dele, ele formou um novo universo, ele criou um novo Deus para ele, e ele acha que agora ele vive, me perdoem a expressão, claro, ele está no mundo da lua, porque aqui, na nossa terra, isso não existe. Na nossa terra, Deus nos deu a palavra de Deus, a Bíblia, para ser lida e estudada. Tem muita gente que vai se perder, sabe por quê? Porque logo que ele vê o título aqui da mensagem, Trindade, o grande erro, ele fala, isso aí é heresia, nem vou assistir. E aí vou confiar no meu pastor, vou confiar na minha igreja. E aí vai se perder com o pastor e com a igreja. Porque esta mensagem é o Evangelho. A quem nós devemos adorar? O Pai e o Filho. Quem é Deus? O único, o Pai. Lá o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, ele disse assim, até interessante ler desde o 4, olha que interessante, irmãos. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Quantos deuses? Um só. Um só. Deus não sabe fazer conta, irmãos? Será que em lugar de 3 aqui, Deus se confundiu, escreveu 1 e era para pôr 3? Ou Deus sabe o que ele falou? Bom, eu estou lendo 1, vou acreditar no que eu estou lendo. Versículo 5. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Está difícil de entender? O que a Bíblia diz aqui? Um só Deus. Quem é este único Deus? O Pai. O Pai. Está claro. Correto? Eles respondem assim, são 3 em 1. Aí Satanás colocou uma ideia na mente das pessoas que desafia a razão e a lógica. Quantas canetas tem aqui? Aí Satanás fala, não, tem 3. Como? Não, porque tem a tampa, tem o invólucro aqui e tem o miolinho, então são 3. Não me chame de idiota, tá? Não me chame de idiota. Mas é essa espécie de argumento que aparece.
Tem gente falando, porque o ovo tem a casca, a clara e a gema. Bom, se eu entendi bem, então, existe uma casca, uma clara e uma gema, 3 elementos. Mas os 3 não são iguais. Então, não estou entendendo. O que você está querendo dizer aqui? Só tem um ovo, né? Então, um ovo é igual a um ovo, só dá para uma pessoa comer, né? Se a gente for para o almoço, estamos em 3, só tem um ovo lá, vamos ficar com vontade, porque vai ser 1/3 de ovo para cada um. Certo? Então, irmãos, Satanás até dá risada do ser humano que acredita numa filosofia que não tem o menor fundamento. Ela desafia a tua inteligência. Não sou só eu que estou falando, eu estou replicando palavras que foram ditas por pessoas que já estudaram esse tema há séculos. Séculos. Uma doutrina que é contrária ao bom senso e à razão. Tem gente que sabe do que eu estou falando. Não vou falar nome de fulano, ciclano antigo, porque eu não vou basear minha crença em pessoas. Vou basear minha crença na palavra e acabou. Não concordo, esse pastor é herege, quer crucificar o pastor, quer degolar ele. Olha, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então, eu não tenho por que discutir, né? Concorda? Eu só sou um mensageiro, só estou transmitindo. Mas existe 2 variantes de trindade, né? Uma que diz que são 3 pessoas e um que todos são em uma só. Tipo, Deus, no caso, Deus e Jesus, Espírito Santo são uma só. Eu escutei uma coisa aqui, me permita colocar assim, não tem como não ironizar, né? Tem 2 variantes. Uma que 3 são 1, outra que 1 são 3. Que lógica tem nisso? Nenhuma. Gente, isso aqui é a própria teoria do engano na frente dos seus olhos. Correto? Eu já expliquei aqui, quantas canetas tem na minha mão? Uma, certo? Se forem mais de uma, aí tem que aparecer as outras, né? E agora, quantas tem? 3. Olhem para cá. Quantas canetas tem aqui? 3. 3, né? 1, 2, 3. Ok. São uma caneta? Tem como virar uma isso aqui? Tem jeito. Não tem jeito. A gente até estuda, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Que história é essa de 3 são 1 então? Não tem lógica. Gente, Jesus estava aqui na terra andando com os discípulos, Deus lá no céu, aí são 1. Como? Mas Jesus falou em João 10, verso 29, eu e o Pai somos 1. Mas 1 em quê? Eles se baseiam naquele batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali que eles se baseiam para a Trindade. Vamos lá. Então, 2 pessoas, uma no céu, outra na terra. Então não é 1, né, gente? São 2. Correto? Então, quebrou aí, tá? Mas é porque falou para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente, abra a Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia que tem na sua nota de rodapé, um explicativo. Fala, esta fórmula reflete o uso litúrgico posteriormente fixado. Sabe-se que os apóstolos batizavam em nome de Jesus. Dá uma olhadinha em Atos capítulo 2, vamos ver? Quando caiu o Pentecostes, quando Deus derramou o Espírito Santo prometido pelo Senhor Jesus, e aí houve uma conversão de 3.000 almas, Deus abençoando a obra. E aí, como é que eles batizaram? Vamos ver? Atos 2, 37 e 38. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Simples, correto? Irmãos, eu desafio vocês a procurarem na Bíblia algum batismo feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não existe. Não existe. Em toda a Escritura Sagrada, nem um só batismo feito em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Por que não existe? Porque Deus não mandou.
Deus não mandou. Ah, mas por que na minha Bíblia, em Mateus 28:19, aparece aqui? Ah, sabe por que aparece? Porque os romanos, que deram origem à Igreja Católica, colocaram, é por isso que aparece. Né? Nos textos antigos, mais próximos dos originais de Mateus 28, a parte final, na verdade, do livro de Mateus, nos manuscritos antigos, muitas delas, até os capítulos finais, não estão no bojo, ou seja, no conjunto do que está ali preservado. Ah, foi tirado. Por quem? Bom, por alguém que tinha interesse, certo? Agora, a Bíblia é clara, inequívoca. O batismo foi realizado em nome de Jesus. E não apenas o batismo, a Bíblia fala assim, tudo o que vocês fizerem por palavra ou por obra, fazei-o em nome de Jesus. Está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 17. Vejam lá. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Certa vez eu escutei um pastor falando assim, esses que não creem na Trindade, então tem que rasgar Mateus 28:19. Posso hoje responder assim, de fato, na forma que está escrito na tua Bíblia, pode rasgar mesmo, porque Deus nunca deu ordem de escrever daquele jeito, certo? Ah, vai rasgar a Bíblia, calma lá. A Bíblia que você tem na mão foi impressa quando? Na época de Jesus? Na época que o apóstolo Mateus escreveu? Foi? Não, essa folhinha aqui de seda não ia dar conta de aguentar 2000 anos, certo? Na época certamente foi escrito num couro lá, quem sabe numa tabuinha. Mas nessa folha aqui não foi. Essa folha aqui, inclusive, ela tem está impresso, né? Hoje a gente nem fala escrito, impresso. Não existia a imprensa. A imprensa foi inventada por Gutenberg, no século XVI. Era tudo manuscrito, então não vinha dizer, então vai rasgar a Bíblia. Não, rasgar o que o homem fez, tem que ser rasgado mesmo. Errou, tem que tirar, gente. Você vai lá, está aprendendo matemática, errou a conta. A professora já manda você fazer a lápis, porque se errar, apaga. Não é verdade? Mesma coisa, o homem fez, errou, apaga. Mas é uma tradição que está fundada há milênios, você vai mexer nisso aí. Todo erro, todo e qualquer erro, tem que ser tirado, não importa quanto tempo ele esteja ali. Quanto maior é o tempo que o erro ou a sujeira esteja no lugar, mais difícil é de tirar, isso eu concordo, certo? Mas nem por isso deve deixar de tirar. Se você comprar hoje uma casa, e aí você vai entrar nessa casa, a casa é espaçosa, ela dá conta de atender todas as suas necessidades, só que é uma casa que já tem 60 anos. Aí você vai lá dentro, tem mofo, tem sujeira. E aí? Então você não vai limpar porque já está ali há muito tempo, então é melhor deixar. É assim que você vai fazer? Não, é uma casa que naquela condição fica inabitável. Da mesma maneira o nosso templo espiritual, a nossa mente. Ora, depois de sermos esclarecidos com a verdade do Senhor, se nós não retiramos a lama do erro que estava aqui na nossa mente, a nossa mente se torna um templo inabitável para o Senhor Jesus. Porque Ele não vai habitar onde tem sujeira. Ele não vai habitar onde tem erro. O Senhor Jesus, Ele vem para limpar. Ele veio para tirar o erro, para varrer as trevas do erro, para tirar o pecado. Correto? Bom, então, meus queridos irmãos, o Evangelho diz, adorai aquele que fez. Ora, adoramos ao Pai e ao Filho. E há só um Deus, o Pai. Mas tem pessoas, estas sim, na sua sinceridade, falam, poxa, mas tem versos que eu vejo aqui e diz que Jesus é Deus. E tem aquele argumento, filho de peixe, peixinho é, então, se Jesus é filho de Deus, ele tem que ser Deus. Quem falou isso para você? Já parou para perguntar, se auto-perguntar isso? Quem que te disse isso aí? O passarinho que soprou na tua mente, porque na Bíblia não está assim. O próprio Jesus falou que o seu Pai é o único Deus. Então, meus queridos irmãos, nós temos que tirar, sabe? Não, eu acho lógico, eu
Eu acho muita coisa, mas muita coisa que eu acho, depois eu descubro que está errado. E a gente percebe isso muito quando nós somos pais e mães, quando nós vamos cuidando dos nossos filhos, né? No começo eles acham muita coisa. Ele acha isso, ele acha aquilo, ele acha que botar o dedinho na tomada não tem problema nenhum, o dedinho dele é bem fininho, né? Cabe lá no buraquinho, né? Ele acha que pôr a mão no fogo não tem problema, não é assim? Ele acha que ele pode dirigir quando ele tem 10, 12 anos e assim por diante, né? Tem muita coisa que o filho e a filha acha, mas está certo? Não está certo. Um dia o homem achou que a Terra não era redonda, ou não era um globo, certo? Ele achou que se ele navegasse muito para frente no oceano, ele ia cair no abismo. Aí fazia a navegação de cabotagem, bem pertinho da praia. É o medo do desconhecido. Pois é, depois ele viu que não era assim. Um dia o homem achou que a Terra era sustentada por 2 elefantes que ficavam segurando o planeta. Mais tarde ele descobriu que não era assim. Está vendo como é que o achismo não leva para lugar nenhum? Por isso que é complicado, sabe? Quanto mais a pessoa tem orgulho e se acha dona da razão, mais difícil é de ser evangelizado. Porque o dono da razão, ele não chega para argumentar, para conversar ou para aprender. Né? Ele acha que ele vai ensinar o que ele acha e acabou. Esse não vai entrar no céu. Esse é o que não entra. Qual que entra? Jesus disse em Mateus 5, verso 1. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então eu vou ler na palavra, vou aprender da palavra, ela que vai me dizer, e aí com base nela, eu sim estarei me adequando ao caminho que Deus propôs e que leva à vida eterna. Agora vamos falar de alguns textos que também têm problemas de tradução nessas Bíblias modernas e por isso geram confusão. Há vários, tá? Por exemplo, Romanos 9, verso 5. Fala assim, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Ué, mas então a Bíblia aqui está se contradizendo, porque se Jesus falou que Deus é o Pai, o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 8, verso 6, disse, para nós só existe um Deus, o Pai. E aí o apóstolo Paulo estaria dizendo aqui que Cristo é Deus bendito? Por óbvio, não. A confusão não foi do apóstolo, nem de Cristo e nem de Deus que inspirou a palavra. A confusão foi feita pelos tradutores que, achando que iam tornar o texto mais claro, acabaram desviando o sentido, ou desvirtuando, pervertendo o sentido. Tá? Se você buscar, por exemplo, eu tenho em casa a Bíblia de Estudo Almeida, revista e atualizada, ali ele coloca como tradução alternativa do manuscrito. O Cristo segundo a carne, aí diz, Deus que é sobre todos, seja bendito eternamente. Vai nessa linha. Tá? Então ele separa, ele põe um ponto final, e quem é classificado como Deus é o Pai, nesse texto aqui. Outro que também é bastante conhecido, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. João 1, verso 18. Diz, Deus nunca foi visto por alguém. Aí eu vou ler esse texto aqui da tradução Almeida, revista e corrigida. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Agora, se você pega a Bíblia, revista e atualizada, aqui em lugar de Filho unigênito fala o Deus unigênito. Ora, então, quem errou aqui? Foi João ou foram os tradutores que se confundiram? Se eu tenho duas Bíblias traduzidas agora, na era moderna, cada uma fala uma coisa, o problema está com os tradutores. Não está na consistência da Bíblia. João escreveu aquilo que Jesus disse. Olha, o Pai é o único Deus verdadeiro. Está no capítulo 17, verso 3. Nós acabamos de ler. Certo?
Então não ia contradizer o que ele aprendeu do próprio Jesus. Agora, os homens depois, com seus devidos interesses, acabam fazendo isso. Qual era o interesse na época antiga, quando começou essa ideia de trazer para o cristianismo o conceito de trindade? Trindade foi uma coisa trazida não pelo estudo da Bíblia, mas pelo voto dos bispos. Vocês sabiam disso? Por voto. Mas vocês já viram as coisas na religião serem definidas pela democracia? Pois é, mas foi assim. Mas está certo isso aí? Ora, irmãos, no tocante a Deus, nós temos uma teocracia. Deus é o soberano supremo, a majestade do universo, e Ele determina as regras e a verdade. Então, eles votaram, certa vez, lá no concílio de Nicéia, de que Jesus ia ser o quê? Deus, Filho. Depois, mais à frente, né, tiveram os concílios de Constantinopla, se não me engano, Laodiceia. E aí, eles definiram que o Espírito Santo ia ser Deus Espírito Santo. Então, quem definiu? O homem definiu. Não, quem é o homem? A Bíblia diz que toda a carne é erva. Onde estão os homens que definiram isso hoje? Eu posso dizer que os ossos deles, se ainda existem, devem estar sequíssimos dentro de um cemitério ou enterrados em algum lugar aí. Certo? Esses são os grandes homens que definiram essa mentira. Entenderam? Agora, a palavra do Senhor permanece para todo o sempre. Continuando. Tito, capítulo 2, verso 13. Tito 2, 13. Vamos lá. Aqui diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, mas aqui também está falando que Jesus é Deus. Para lá, quem escreveu esta carta aqui? Quem foi? Vamos ver? Tito 1, versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, etc. Versículo 4. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. Então, Paulo escreveu. Qual era a crença de Paulo? Nós já lemos. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. O que ele disse? Ainda que haja muitos deuses e muitos senhores, para nós há um só Deus, o Pai. Ponto. Ele disse no que ele crê. Há para nós um só Deus, o Pai. E aí então, quem erra aqui? Bom, quem erra são os tradutores da Bíblia, mais uma vez. A outra versão, onde separa o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Opa, daí fica bem diferente. Não é que Jesus Cristo é nosso Senhor e Deus. Não é esse o sentido do texto. O sentido é que vai aparecer a glória de Deus e a glória do Senhor Jesus Cristo. Qual que é isso? Tito 2, verso 13. Ok? Depois, nós temos Judas. Judas capítulo 1, só tem um capítulo esse livro. Judas capítulo 1. Versículo 4. Diz: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mais uma vez, o problema está com a tradução da Bíblia. Esta Bíblia, inclusive da forma que você lê, a frase fica um pouco desconforme ou sem sentido. Negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Fosse para dizer que Jesus Cristo era nosso único Senhor e Deus, a forma de construir não seria essa, do texto. Seria outra.
Agora, a tradução que traz o sentido do original e que está, inclusive, em outras versões da Bíblia, coloca: e negam a Deus, nosso único dominador, e nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, separa Deus de Jesus Cristo. Mais uma vez, nós vemos que o problema não está com Deus, não está com Cristo que deu a verdade e não está com os apóstolos. O problema está com o homem. Outro texto onde a gente vê isso está no livro de 1 João. 1 João, capítulo 5, versículos 6 a 8. Esse é o mais aberrante, porque em boa parte das Bíblias, o trecho que foi acrescentado, literalmente, ele encontra-se entre colchetes, e há uma nota dos tradutores dizendo que os textos entre colchetes não pertencem ao original, não foram encontrados em nenhum manuscrito. O acréscimo que foi feito aqui nesse verso disse que teria sido feito na tradução de Erasmo das Escrituras. Erasmo, um erudito, lá da época do século, se não me engano, não vou falar com certeza, próximo do século XVI. 1 João quanto? E teria sido por influência da igreja, da liderança da igreja católica na época. 1 João capítulo 5, versículos 6 a 8. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E estes três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes três concordam no. Paramos por aqui. Por que eu li desde o verso 6? Porque no versículo 6 nós temos a introdução do assunto. Está falando sobre Jesus, explicando quem ele é. Ele disse: este Jesus é aquele. João está escrevendo uma carta, então ele está escrevendo para os crentes da época. Este Jesus é aquele. Aquele quem? Que veio por água e sangue. Como é que Jesus veio por água e sangue? Lembra quando ele estava na cruz? Que aí um soldado enfiou a lança aqui no seu lado, e aí saiu água e sangue do coração de Jesus? Lembra? Então é isso que Paulo está, ou que João, está fazendo eles lembrarem. Olha, este Jesus é aquele que veio por água e sangue. Isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Ele está falando, o Espírito de Deus testifica na mente de vocês que aquele que morreu crucificado é o Filho de Deus. Esta é a mensagem do verso. Tá? E aí, no versículo 7, porque são três, o original diz assim: são três os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes três concordam num. Ora, faz sentido. Ele vinha falando da água, do sangue, do Espírito, aí ele fala que os três são os que testificam: o Espírito, a água e o sangue. Certo? E os três concordam para um só objetivo. Qual? Mostrar que Cristo era o Filho de Deus. Que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o Messias. Agora, o que os homens fizeram? Deram uma afastadinha ali, em duas palavrinhas, e enfiaram o seguinte: três os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes três são um. Não tem nada a ver com o contexto. Pode ver que essa expressão está totalmente descolada. Ela vinha falando do Espírito, da água e do sangue. Tem como comparar Espírito, água e sangue com Pai, Palavra e Espírito Santo? Não tem nada a ver. E de fato esse foi um acréscimo, uma aberração o que está aqui. É uma aberração, na verdade sim, do ponto de vista divino é um crime, porque pode levar as pessoas a uma falsa crença, ao desvio do Evangelho eterno, de adorar o verdadeiro Deus. Porque o Evangelho eterno diz: adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas.
Em 1 João, capítulo 5 ainda, tem outro verso que leva as pessoas à confusão. Só um pouquinho. Ali, então, são 3 os que testificam. Tira no céu o Pai, a palavra do Espírito, e o verso 8 também. Não tem? O texto original diz, são 3 os que testificam na terra. O Pai, a palavra, na terra. O Espírito, a água e o sangue. O que está entre... É que aqui não está entre parênteses. O restante aí foi acrescentado, tá? Eu tenho esse texto em colchetes na minha Bíblia relativamente moderna, a Bíblia Tradução Almeida, revista e corrigida, Bíblia de Estudo. Mas ele não está na terra. Agora tem Bíblias que estão sendo impressas mais recentemente, que estão até retirando o parênteses. Isso aumenta o crime daqueles que assim o estão fazendo diante de Deus. Que é no caso 1. Ainda em 1 João capítulo 5, tem outro verso, este causa confusão mesmo. As pessoas têm dificuldade de entender. Mas vamos lá, não é difícil, é possível entender. 1 João capítulo 5, versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então a pessoa que lê isso aqui fala, mas está falando que o Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Irmãos, não é verdade. Não é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Tá? Há um erro de compreensão. Não há um erro textual. É só um erro de compreender as coisas. O autor desta carta é o mesmo autor do Evangelho. Carta de 1 João, Evangelho de João. Certo? Quem é o verdadeiro? Inclusive, acredita-se, né, que essas cartas teriam sido as últimas que João teria escrito. Assim sendo, se assim fosse, o Evangelho teria sido escrito até antes. Mas independente, João retratou as palavras de Jesus em João 17, no versículo 3, e escreveu: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Quem é o verdadeiro? Deus Pai. Deus, o Pai. Então, com este entender, vamos ler novamente. 1 João 5, versículo 20, diz: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Para conhecermos quem? Deus, o Pai. O Pai, olha, o Filho veio para nos revelar o Pai, tá certo? E no que é verdadeiro estamos. Quem é o verdadeiro? No Pai. E no Pai estamos, em seu Filho Jesus Cristo. Sabe o que atrapalha aqui? É porque na Bíblia tem duas palavrinhas que estão em letrinha deitada, ou itálico, que diz, isto é. Aí diz, e no verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Então a pessoa que lê assim rapidamente, acha que o verdadeiro ao qual o texto se refere é Jesus Cristo, e não é. Ó, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o Filho do verdadeiro. Está claro do texto? Sim. Tá? E aí continua. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem é este verdadeiro? O mesmo mencionado na frase anterior, tá claro? Não há como entender. Qual versículo, já que você está 20. falando? Capítulo 5, versículo 20 de 1 João. Tá. Ok? Então, o verdadeiro aqui é Deus, o Pai. Correto? Sim. Um outro texto que também é usado por muitos, né, como argumento para defender a crença errada, é fruto também de um problema descrito em Hebreus, capítulo 1, versículo 8.
aqui o apóstolo Paulo, o autor da carta, ele está retratando coisas que o Pai diz. Ele começa o argumento no versículo 5. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Está retratando palavras ditas por Deus, o Pai. E aí, no versículo 8. Mas do filho, ó Deus, o teu trono pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. E aqui, há 2 acréscimos ao texto. Aqui na minha Bíblia eles aparecem com a letrinha deitada, que acabam levando ao entendimento errado. Mas do filho diz: ó Deus. Então é como se, quando a gente lê com esse acréscimo, né? É como se o pai estivesse falando a respeito do filho. Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Fosse assim, esse verso estaria completamente descolado da verdade bíblica. Por quê? Jesus não tem um trono separado só para ele. O Pai jamais diria para Cristo: o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, porque Jesus disse em Apocalipse que, na verdade, ele se assentou com o Pai no trono do Pai. O trono é do Pai, né? Vamos ver isso? Lá em Apocalipse, capítulo 3. Versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Que ninguém entenda mal pensando que existem 2 tronos no céu. O trono é um só. Quando ele fala, me assentei com o meu Pai no seu trono, ele está dizendo, o meu trono é o do meu Pai. Prova disso, nós temos ao ler mais à frente, Apocalipse 22, versículo 1, onde é dito: mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. É um trono só. Correto? Então, não faria o menor sentido Deus dizer para Cristo: o teu trono. Não, o trono é dele. Então, voltando para lá. Agora, qual é a tradução mais coerente com o original? Essa foi mais difícil de eu encontrar. Eu busquei em várias traduções. Esse verso, na verdade, Paulo está repetindo o que está escrito em Salmos 45, verso 6. Até vou buscar aqui, que inclusive também, infelizmente, não traz uma boa tradução. Diz assim: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. A tradução mais próxima do original que eu encontrei diz assim, e é uma tradução em inglês, se não me engano é American Standard Version, na Bíblia de estudo, está nas notas de rodapé. Os irmãos podem buscar o registro que fizemos deste encontro no livro que publicamos, Todavia para nós há um só Deus, o Pai. Como é algo difícil de achar, então publicamos, aí é mais fácil, certo? Você vai e depois, através do livro, busca a referência. Mas no original diz, do Filho, estou falando de Hebreus 1, verso 8, a respeito do Filho. Do Filho diz: o teu trono é de Deus pelos séculos dos séculos. Aí é coerente com o que está em Apocalipse. O trono de Cristo, na verdade, é o trono de Deus. Correto? Então nós vemos que todos esses argumentos que são trazidos com respeito a apoiar essa ideia satânica de que haveriam 3 deuses que seriam um Deus só, que não faz o menor sentido, é contrário à razão e à lógica.
todos esses argumentos, né, eles só se escoram nestas traduções infelizes de algumas versões da Escritura que chegam até as nossas mãos no tempo moderno. Mas buscando os originais, nada disso se confirma como tendo fundamento. Portanto, o Evangelho eterno, voltando e finalizando. Apocalipse 14, verso 7, a Bíblia diz: adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Quem é o único Deus? O Pai. A quem devemos honrar? O Pai e o Filho. E a ninguém mais. Adorar também. Existe trindade? Não. Não. Por isso, trindade é o grande erro da cristandade hoje em dia. É só lembrar quem queria ser o terceiro na criação. Quem queria ser o terceiro no céu? Né? Satanás. Satanás, a ideia dele, na cabeça dele, era que existisse trindade. É de lá que partiu essa ideia. Do diabo. Né? Porque daí haveria Deus o Pai, Jesus e ele igual. Ele junto ali. O garfo dele tem 3 pontas. Né? Só que, na verdade, ele vai ser lançado lá embaixo. Ele que quis estar em cima, se orgulhar e ser semelhante a Deus, ele vai ser lançado no inferno. Ou seja, na morte do lago de fogo. Em Isaías 14, é quando a Bíblia fala do desejo de exaltação dele e da sua queda. Isaías 14, verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, falando de Satanás, o anjo caído, o diabo. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei na banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. É tudo o que ele queria. Né? Sentar lá no trono de Deus como terceiro. Mas o que vai acontecer com ele? Verso 15. E contudo serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Amém. Verso 18. Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua casa, mas tu és lançado na tua sepultura, como um renovo abominável, como uma veste de mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como morto, corpo morto e pisado. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será nomeada para sempre. E todos aqueles que seguirem essa mesma ideia de Satanás terão o mesmo destino. Por isso, a mensagem de hoje. A Trindade, o grande erro da cristandade. Abandone-o o quanto antes e enquanto é tempo, para que você encontre a salvação e a vida eterna. Esse título não está errado, porque não é um pecado isso? Não é erro. Pecado e erro é diferente, né? O pecado é um erro também. Né? Então, porque não obedecer a Deus é um erro. Então, Trindade é o grande erro da cristandade. Né? Dizem que a Trindade é uma doutrina, não é assim? Um dogma, não falam isso? Um ensino, dogma, doutrina. Doutrina é um ensino. Então, é um ensino errado, é um erro. A verdade é 100% verdadeira. Não existe. A verdade é: há um só Deus, o Pai. Ponto final e acabou. Jesus Cristo é o Filho de Deus e o Espírito Santo emana de Deus. Amém. Ok? Meus queridos irmãos, nós conhecemos hoje parte do Evangelho. Aquele que quiser ser salvo, que abrace o Evangelho para o seu próprio bem. A escolha é tua. Eu sou só o mensageiro. Estou compartilhando aquilo que Deus nos abriu na sua palavra. Espero que você faça bom uso da verdade que recebeu e se posicione no caminho que leva à vida eterna. Amém. Te convido a ingressar nas fileiras do Ministério Quarto Anjo Advertência Final. Esta igreja que Deus levantou como única na terra para apresentar a verdade para aqueles que desejam se salvar. Se Deus está te falando isso,
está te convencendo, entre em contato conosco, venha fazer os estudos bíblicos e se preparar para dar o passo do batismo. Tome nota do nosso número de telefone e WhatsApp. Para fora do Brasil, 55, no país, 41 99509 8425. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus para encerrarmos esta ocasião de culto. Santo e bom Pai, que nos altos céus habitas, nós te agradecemos pela tua verdade que salva e liberta. Que o Senhor venha nos libertar dos erros, das trevas, da poeira das doutrinas erradas e possa, Senhor, nos colocar no caminho firme, no prumo certo e que possamos te obedecer e te adorar em verdade. Que abandonemos todo o erro, Senhor, tudo aquilo que não te agrada e que não foi o Senhor quem concebeu e ensinou. Guia o teu povo, que possamos levar a verdade àqueles que não a conhecem. Esteja conosco, ó Pai, é o que pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos ficando por aqui. Eu quero estender o convite para você continuar acompanhando as mensagens, lembrando que você as acompanha aos sábados. A Escola Bíblica das Crianças é transmitida 15 para as 10 da manhã e às 11 horas da manhã é a mensagem do culto. Você nos acompanha através do site advertenciafinal.com e lá você tem os links para os canais de vídeo, tanto do Vimeo quanto do YouTube, youtube.com/advertenciafinal.com.br ou perdão, youtube.com/TV Advertência Final. Vamos invocar as bênçãos do Senhor. Convido você a fechar os olhos se quiser recebê-las antes de finalizarmos a transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus te abençoe. Espero estarmos juntos nas próximas oportunidades. Até lá.